Hoje eu estou aqui para te contar um pouquinho do motivo de eu ter parado de usar os absorventes tradicionais químicos e ter partido direto para o coletor menstrual. Para te contar os meus motivos, eu preciso te incluir na minha vida, né? O que me fez ter essas mudanças, o que me fez ter essa vontade, o que estava influenciando, né? Então, a gente começa na nossa primeira menstruação, que normalmente é por volta de 11, tem gente que menstrua com 18, cada um tem o seu corpo, né? Mas quando a gente é bem novinha e menstrua novinha, o que acontece é que a gente muitas vezes não tem um parâmetro assim para se inspirar e entender como é que funciona a menstruação, né? A gente cresce com uma sociedade machista que te ensina a odiar a menstruação, a odiar estar menstruando, a odiar até falar essa palavra, porque já é um tabu, né? A menstruação hoje, falar sobre ela é um tabu. Quem fala sobre ela é revolucionário, né? A gente já cresce com esse tipo de pensamento totalmente destruidor de conexão, porque a nossa menstruação, ela é conexão, gente, ela é pura energia. Então, se a gente não está conectado com essa energia, tudo deixa de fluir corretamente, né? Você pode perceber aí que quando você tem um mês mais tranquilo, um dia mais tranquilo, quando a sua menstruação vem, ela vem mais tranquila também, porque ela te mostra aquilo que tá te fazendo mal, né? A sua TPM vem rasgando, né, muitas vezes, porque você acaba recusando a sua menstruação, recusando você mesma, sabe? Você não se acolhe, você não se abraça. E é isso, você não é culpada de fazer isso. A nossa sociedade diz que é certo a gente fazer isso, diz que é certo a gente se sentir mal por estar menstruando. Eles dizem que é certo a menstruação sempre ser ruim, né? Então a gente já cresce com esse tipo de pensamento. Quando eu era novinha não me foi explicado, ou se me explicaram também eu não lembro, mas quando eu era bem novinha... Meu negócio tá caindo toda hora. Quando eu era bem novinha, eu não me lembro que foi me explicado, se foi me explicado o que era a menstruação, o que era esse momento, né? Só me falavam que virou mocinha, né? Não sei se vocês tinham esse carinho assim, ela virou mocinha, né? Então, era no máximo o que era me falado, né? Então, a gente cresce tendo as nossas experiências, vendo outras mulheres também, e acaba se agarrando em alguns conceitos que a nossa sociedade maravilhosa, patriarcal, diz, né? Que a menstruação é ruim e você tem que passar mal e você precisa odiar menstruar. Quando bateu, foi quantos anos eu tenho isso daqui? Eu não lembro mais, gente. Mas sim, já faz bastante tempo. E eu acho... eu não sei, eu me esqueci. Eu vou deixar na tela aí quando que eu comecei a usar o coletor, quando que eu parei de usar o absorvente tradicional, tá? Por volta desse período aí, eu comecei a pensar, a refletir que algumas coisas na minha vida não estavam fluindo como eu gostaria e que tinha alguma coisa influenciando, né? Com isso, eu decidi buscar uma terapia que era voltada somente para a menstruação, para o útero, para toda essa conexão feminina, nosso sagrado feminino. Eu decidi buscar ajuda porque eu realmente não estava conseguindo sozinha. Eu não estava entendendo o que eu estava passando. Eu não estava conseguindo, sabe? Eu estava perdida. Porque, assim, pelas coisas que eu conhecia de menstruação, né? Você tinha o período de ovulação, não ovulação, o período da própria menstruação, né? Então, era somente isso, sabe? A TPM, que chegava antes da menstruação. Então, eu não tinha um conhecimento muito aprofundado, né? Então, eu decidi buscar ajuda, achei uma mulher maravilhosa. Hoje em dia, ela não faz mais esse tipo de terapia, infelizmente, mas foi incrível pra mim. Eu consegui entender que a minha conexão com a minha menstruação estava totalmente desconectada. Chegou um momento na minha vida, gente, onde eu odiava ser mulher, sabe? Eu não queria mais ser mulher, eu queria ser homem. Eu queria ter nascido de outro sexo biológico, né? De tanto que eu não estava gostando. Então,
a gente se sente dessa forma, o seu corpo, ele sente isso, sabe? A sua menstruação, ela sente essa recusa. E você acaba que tem uma TPM horrorosa, muito fluxo, sabe? Isso só em questões emocionais, eu não tô falando aqui em questões de ovário policístico, endometriose, alguns outros problemas, né, que podem influenciar nessa questão de cólicas e quantidade de fluxo. No meu caso, era somente o emocional que atrapalhava em todas os quesitos da minha vida com relação à menstruação. E o que isso tudo tem a ver com o absorvente tradicional e o coletor menstrual, a minha decisão, né? Simplesmente tem tudo a ver, gente, tem tudo a ver. Por quê? Enquanto a gente usa o absorvente tradicional, que é o absorvente plástico, que é o absorvente químico, a gente tem aqueles diversos incômodos que me faziam ainda odiar ainda mais a menstruação, sabe? Estar menstruada. Eu sabia que eu ia menstruar, eu sabia que eu ia usar absorvente, eu sabia que eu ia ficar abafada, eu sabia que eu ia assar, eu sabia que eu ia ficar totalmente incomodada, úmida, cheiro ruim, né? Porque o sangue ele seca, fica totalmente em contato ali. Não é higiênico, sabe? E tem que ficar trocando toda hora. E isso tudo influenciava para eu não ter uma relação muito boa, sabe? E eu sei muito bem que você tá se identificando totalmente comigo, né? Me conta aí nos comentários se você tem uma relação boa com a sua menstruação, se você odeia menstruar ainda e quer mudar essa relação, tá? Porque eu posso trazer mais conteúdos desses por aqui. E lá no meu Instagram também, pode me seguir lá, Denise Aires _, eu vou lançar outro conteúdo sobre esse lá também, tá? E voltando aqui. E eu comecei a observar também, eu comecei a criar uma consciência ambiental. E, gente, o primeiro absorvente que você usou na sua vida, que a sua mãe, que a sua avó, a sua primeira escova de dente da sua vida ainda existe e está perambulando por aí no mundo. Gente, não existe jogar fora, descartar. Não existe isso, porque vai continuar no planeta Terra. Não tem como a gente pegar aqui e simplesmente se desfazer. Não existe isso. Você simplesmente vai tá tirando da sua casa e jogando no mar, entendeu? Para poluir ainda mais. Então, nossa senhora, quando eu fiz o cálculo da quantidade de absorventes que eu já usei, da quantidade de poluentes que eu já causei simplesmente por continuar usando absorvente tradicional, foi absurdo, porque eu comecei a menstruar com 11 anos e normalmente eu tinha um fluxo de 5 dias, por aí, né, intensos. Dá para você fazer o cálculo. Se eu conseguir o link, eu vou deixar na descrição para vocês fazerem o cálculo de vocês também, colocando tudo que aí que o site pede, beleza? E as alergias, gente, outra coisa. Primeiro, né, incômodo. Simplesmente por estar usando absorvente eu me sentia de fralda, né? Tem que usar aquele trambolhão na calcinha, muito ruim mesmo. Segundo, alergia. Quando na minha cidade, onde eu morava ainda com a minha mãe, né, era muito, muito quente. Então você usar aquele absorvente... Peraí que eu preciso beber água. Então você usar aquele absorvente no calor... E às vezes você tá na rua, não dá pra parar pra trocar o absorvente. Nossa, aquele troço roçando o dia todo. Meu Deus do céu. E mesmo que trocasse, né? Vai continuar calor, vai suar, vai roçar e vai assar, né? Nossa, eu odiava isso. Eu chegava em casa, tirava, sabe? A pele tava inchada ali entre a bunda, entre as bandas. Tava inchado, incomodado, colocava qualquer coisa, incomodava muito, e eu tenho certeza que você também passa por isso, que a grande maioria das mulheres, ou sequer todas, passam por esse momento horroroso quando a gente ainda continua usando os absorventes tradicionais. E eu tinha um fluxo que eu achava que era muito intenso. Eu já vou contar para vocês o que mudou depois que eu parei de usar o coletor menstrual. Mas eu achava que eu tinha um fluxo muito intenso, tanto que quando eu fui comprar o meu coletor, eu achei que eu tivesse que comprar o coletor intenso, né, que é o maiorzão. Eu falei, cara,
eu vou ter que comprar um maior, porque o menor não vai servir, não sei o quê. Ainda bem que eu escolhi o tamanho normal, ainda bem. Então, com tudo isso que eu já falei para vocês, já foi motivo suficiente para eu decidir parar de vez de usar o absorvente tradicional. E eu fui pro tampão, sei lá, outros tipos de coletores? Não, gente, eu saí do absorvente e fui direto pro coletor porque eu não queria usar nenhum outro tipo de absorção que não fosse química, sabe? Olha, gente, se vocês vissem como que o tampão funciona, você vai ficar completamente assustado. Imagina aquela coisa dentro de você o tempo todo, jogando química para dentro de você, enfim, você fica intoxicada e piora a cólica, piora tudo, gente. Então agora eu vou falar o que mudou depois que eu parei de usar o absorvente, né? Gente, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo. A minha relação com a menstruação. Eu comecei a ler um livro, né, que eu vou até recomendar para vocês. Lua Vermelha. Leiam esse livro. É um livro de pouquinho, tá? Ele é pequenininho, ele tem até a última página, 294, né? Mas é um livro de fácil leitura, você vai conseguir entender. Se você não está acostumado a ler muitas vezes, né, você vai conseguir ler esse livro aqui. Ele inicia contando a história de uma menina, né? Então ele contextualiza a história dessa menina para a primeira menstruação. E depois disso ele vai te dar os conhecimentos primários, né? Os primeiros conhecimentos sobre a menstruação que você precisa saber. E esse livro vai te fazer mudar a sua relação com a sua menstruação, tá? Então, tira um tempinho, é barato, tá? Esse livro não é caro. E compre Lua Vermelha, da Miranda Gray. E eu li esse livro e foi maravilhoso. Ele tem exercícios também para você fazer, exercícios de conexão e tudo de bom. E o que mudou na minha vida depois que eu parei de usar o absorvente tradicional? Primeiramente, que meu bolso agradeceu, porque a gente não precisa ficar mais comprando todos os meses 3 pacotes, sei lá quantos pacotes, né? Às vezes precisa ficar pedindo emprestado, enfim, meu bolso agradeceu, porque o coletor você só paga uma vez e nunca mais, beleza? O coletor, dependendo do seu uso, ele pode durar até 10 anos, tá? Mas se o seu estiver em bom estado, sinceramente, você não precisa trocar, beleza? Ele é um copinho desse tamanho, o meu tamanho é o normal, tá? Não é o pequeno, é o normal, é molinho, não é rígido como eu achei que fosse, eu tinha um pouco de receio, né? Então eu precisei me adaptar a essa nova rotina de usar o coletor, né? Porque eu precisei testar dobraduras, eu precisei testar posições de colocar e de tirar o coletor, eu precisei parar de ter medo de achar que o nosso útero, a nossa vagina ali, ela não tem fundo. Na verdade tem fundo, que a gente acha que vai botar o coletor, ele vai se sumir pelo universo, você nunca mais vai achar, e na verdade não é assim, né? Você colocou, ele vai ficar lá, tá? Às vezes o que acontece é que o seu colo do útero é muito alto e você não consegue pegar ele com muita facilidade, né? Você precisa de um cuidado um pouquinho maior, tá? O meu é o alto, então eu sei do que eu tô falando. Depois de alguns... Na verdade, assim, foi basicamente no mesmo momento. Quando eu comecei a usar o coletor e aprendi a dobrar, aprendi a tirar, eu fiz isso antes de começar a menstruar, as minhas cólicas na hora reduziram, gente. E quanto mais eu fui usando o coletor, menos eu fui sentindo cólicas. Fora a minha cabeça, que já estava tratada, né? Eu já estava com uma relação muito mais amigável e conectada com a minha menstruação. Então eu não estava mais recusando, eu não estava mais jogando energia ruim para dentro de mim. Então tudo isso influenciou para eu ter uma menstruação mais leve, branda, e também trocar a química pelo coletor, né? Eu tô toda hora falando absorvente. Além das cólicas que reduziram drasticamente, o que reduziu foi o meu fluxo. Eu achava que o meu fluxo era muito, muito grande, como eu falei para vocês no início desse vídeo. E depois que eu passei a usar o coletor, gente, eu vi que a minha menstruação, nos primeiros dias, né?
até enche um pouquinho aqui, que aqui é 20 ml, né? 20 ml, até enche. Tem dias na minha menstruação que isso aqui não enche. Se eu quiser, eu posso ficar 24 horas com isso daqui, que não vai vazar. É claro que não se deve, né, gente? Você tem que trocar até em 12 horas, se eu não me engano. Então eu percebi que o meu fluxo não era exagerado como era no absorvente tradicional, gente, porque a nossa menstruação, ela quer fazer uma limpeza energética na gente, além da limpeza física, né? Que ela tá ao nosso colo do útero. É colo do útero? Ou o nosso útero mesmo tá colo do útero não, né? O nosso útero tá descolando, saindo e fazendo uma limpeza ali, né? Então, isso daí tudo gera um incômodo e uma cólica ali. Usando o coletor com mais frequência, eu observei que a minha quantidade de dias e quantidade de fluxo reduziram muito. Assim, reduziram muito não. Reduziu, né? Antes eu me ficava menstruada mais ou menos uns 5 dias intensos, né? E hoje eu fico uns 3 a 4 dias com fluxo moderado a leve, simplesmente porque eu troquei. E como eu estava falando, é uma limpeza que está fazendo aqui energeticamente e fisicamente. Então, quando você encosta um negócio químico, um negócio, vamos dizer assim, sujo ali, o nosso corpo ele fala, caraca, que é isso? Eu preciso jogar isso fora, eu preciso limpar. Então, consequentemente, vai vir mais fluxo, vai vir mais cólica, porque o seu corpo ele tá nervoso, querendo tirar o contato dessa química toda aqui. Por mais que façam marketing aí de que, não sei o que, bom, gente, não. Vamos lembrar das nossas mulheres deusas lá do início, né? Onde a menstruação ela era vista como algo divino, sabe? Não era algo nojento, não era algo horrível como pregam hoje em dia, né? Porque quando o homem ele dominou a sociedade, ele tirou essa dominância das mulheres, tirou essa magia da menstruação, né? E jogou as mulheres lá para baixo juntamente com todos os seus conhecimentos. E por isso que você vê hoje em dia muitas mulheres aí perdidas realmente e odiando a menstruação. Então, se eu tô te fazendo um pouquinho assim, pensar sobre a sua menstruação e pensar sobre como que você vai reagir a isso, nossa, já vou me sentir muito gratificada mesmo, porque eu quero ver cada vez mais mulheres juntinhas assim com a sua menstruação, do jeito que eu sou hoje, né? Nem todo dia é maravilhoso, às vezes eu tô estressada, né? Normal, e até a minha TPM reduziu. Simplesmente, como se fosse rápido todo esse processo de autoconhecimento e de autocura, né? Então eu acredito que eu falei tudo que eu queria falar nesse vídeo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre esse tema, de como que foi os meus motivos de ter parado de usar absorvente e ter ido direto para o coletor, deixe nos comentários, tá? Venha se inscrever nesse canal que é novo, a gente está com 144 inscritos por enquanto. Deixe o seu like e comenta aqui abaixo o que mais você quer saber sobre esse tema, que eu vou trazer por aqui também, tá? Esse canal aqui é sobre vlog, é sobre meu dia a dia, mas também sobre autoconhecimento. Então, muito obrigada por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.